A paz, irmãos. Sempre uma bênção, mas muita responsabilidade, né? De estar numa manhã como essa. Mas eu me sinto muito honrada, porque eu vejo Deus sempre confirmando as coisas, né? Eu hoje estava pensando no texto de João 11, 25, que foi o primeiro versículo que eu li na minha vida na Bíblia. Quando Samuel falou desse texto, me lembrei disso, né? Quando Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi o primeiro versículo que eu li na minha Bíblia, de uma Bíblia velha do meu pai, de 1950. Quando eu abri a Bíblia, eu vi esse texto. E ele se tornou um norte para a minha vida. E eu vejo estas coisas muito especiais, porque você vê a boca do pastor falando sem a gente conversar, você vê o Espírito Santo levando a igreja sempre a uma posição. E quero trazer uma palavra hoje muito gostosa. Eu sou meio dura às vezes quando eu vou pregar, né? Eu sempre prego puxando a orelha, com amor, mas puxando a orelha. Mas hoje é uma palavra muito boa que ministrou o meu coração. Porque muitas vezes a gente se pergunta assim: Deus, por que eu estou vivendo tal situação? Por que eu estou passando por isso? Né? E no meio da dificuldade, você fala assim, você pensa: puxa, estou passando isso porque Deus me ama. Mas às vezes a dificuldade é tão grande que você fala assim: Deus me ama menos, porque a coisa está tão brava que o Senhor podia me amar menos, né? Eu estou passando por muita luta. E às vezes a gente não entende por que está passando pela luta. E eu quero falar hoje sobre algo que eu ouvi há uns meses atrás. Estava vendo dois famosos no Discovery conversando. E um inglês, o outro americano, um falou para o outro assim: qual que é a meta da sua vida? O inglês falou para o americano. O americano falou assim: eu já tenho quase tudo. Eu tenho grana, eu tenho a mulher que eu quero, eu tenho fama. Então, eu quero me manter nessa posição. Aí o inglês falou assim para ele, isso marcou muito para mim: olha, quando eu era jovem, meu pai chegou para mim e disse assim: filho, conserva os 3 Fs e se afasta dos 3 Gs. Aí o famoso perguntou: mas o que é os 3 Fs e os 3 Gs? Os 3 Fs são família, fé e fidelidade. Os 3 Gs são grana, garota e glória. E isso, o inglês falando, foi o norte para a minha vida para chegar aonde eu estou. Isso é muito usado em palestras de motivação. Mas foi muito interessante quando eu vi aquilo me deu um start do que a palavra de Deus nos diz. Tem muita gente hoje pregando nas mídias sem nada da palavra de Deus. Às vezes o camarada faz uma palestra enorme e não usa um versículo da Bíblia. E, na verdade, aquela palestra são opiniões próprias, não a própria palavra. Jesus, quando diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Ontem eu li um artigo de uma jornalista que ela dizia assim: o linchamento virtual. Muito interessante o texto. Ela começou a dizer do que nós estamos vivendo hoje em termos de mídia social. É muito diferente dos anos atrás, que a gente não tinha Facebook e tudo mais. Hoje a mídia social, ela influencia diretamente populações inteiras. Tanto para bem como para mal. E às vezes quando você coloca uma opinião na mídia, você tem que tomar muito cuidado. Isso pode se tornar a destruição da sua vida. Uma palavra mal colocada vai ser a destruição de uma pessoa. E no artigo dizia assim que uma moça no interior de São Paulo, há uns 2 anos atrás, lançaram uma fake news de que ela tinha feito um ritual de magia negra e sacrificava crianças. Jogaram isso na mídia. Os vizinhos dessa mulher, não sei quem se lembra desse caso,
Foram até a casa da mulher, pegaram a mulher, lincharam a mulher foi morta. Aqui, em São Paulo. E depois descobriram que era mentira. Olha o poder da palavra. O poder de uma palavra mal colocada. Eu, cada dia menos, participo de rede social, tenho que participar, às vezes, por causa da organização que eu dirijo. Mas é muito arriscado expor a sua vida hoje. A coisa está tão forte que hoje a gente tem alguns assuntos que a mídia diz que os evangélicos são contrários. E a perseguição poderá acontecer no futuro, bem próximo. Exatamente que se alguém lançar alguma coisa assim, olha, os evangélicos são contrários a tal coisa, e isso é lançado na mídia, e pode haver uma verdadeira histeria social de pessoas queimando igrejas, como acontece em países muçulmanos e tudo mais. Por quê? Porque uma palavra falada, ela tem muito poder. Queria que você abrisse. Eu me lembrei de João 11, 25, mas eu vou ler Provérbios 25, 11, ao contrário. Quero ler com vocês Provérbios 25, 11. Uma palavra que poucas pessoas conhecem. Conhece mais quem estuda a Bíblia com mais afinco, que diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, salvas é o mesmo que bandeja, bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Uma palavra mal colocada produz morte. Mas a palavra que é verdade produz vida. Sempre. A verdade sempre produz vida. O Senhor, sempre de uma forma muito preciosa, chama a minha atenção, chama a sua atenção, para que sejamos exortados, consolados e corrigidos, sempre. E quando a palavra de Deus é ministrada num púlpito, se vem unção de Deus sobre quem aqui está, porque a gente não é exatamente nada, nada ainda é alguma coisa, somos menos que nada. Se você não é um instrumento, vai ser palavra vazia. Agora, se você for um instrumento de Deus, pessoas vão ser tocadas, saradas, restauradas, porque é o Espírito Santo que faz isso. Não é quem está pregando, é o Espírito de Deus que faz isso. Nessa manhã, eu não sei o que você está vivendo, mas o Senhor sabe se uma dificuldade ou se não, se uma bonança. E o que isso tudo tem a ver com os nossos 3 Fs? Família, fé e fidelidade. Quando a gente pensa assim, uma pessoa que ela é forte em termos de família, em termos de fé, e ela é uma pessoa fiel, é alguém que a gente quer estar perto, não é? Quando você olha alguém como um exemplo de família, como um exemplo de fé, como um exemplo de fidelidade, você quer estar perto dessa pessoa. Essas 3 coisas, família, fé e fidelidade, produzem força. E se a gente for falar de adjetivos de fé, a gente tem, quem tem esses adjetivos, ele é forte, ele é feliz, ele é facilitador, ele é fértil, ele é fervoroso, ele é filantrópico, ele é firme, formidável. Mas ele também pode ser fraco. Porque a Bíblia diz que quando estamos fracos, então somos fortes. Olha quanta coisa tem no F. Mas quando a gente fala no G, grana, glória e garotas ou garotos, a gente acha as palavras assim: ganancioso, guloso, um gato ou uma gata. É gordo, é grande, é gigante. Mas o G também você pode ter aqueles que são gentil, generoso, gênio e guerreiro.
Nas duas letras existem adjetivos bons e ruins. Mas em tudo Deus quer colocar para nós que nós temos que ter um princípio para a nossa vida, a base. E para mim foi muito forte isso, família, fé e fidelidade. Coisas que norteiam a nossa vida, que precisam ser achegadas à nossa vida. E coisas que devemos nos afastar, grana, garotas e glória, e garotas ou garotos. Por quê? Vou mostrar 2 exemplos bíblicos que se baseiam nos 3 Fs e nos 3 Gs. Tá? Misa, pode pôr para mim? Os 3 Fs e os 3 Gs, pode virar. Eu vou falar da vida de José e vou falar da vida de Salomão. Para a gente analisar a vida de José, José, filho de Jacó e Raquel. Raquel, a mulher amada de Jacó. Por causa de Raquel, Jacó serviu a Labão por 21 anos. Ele amava tanto essa mulher que ele acabou construindo uma família em torno dessa mulher, porque ele teve 12 filhos e ali tudo girou em torno de Raquel, a mulher que ele amava. Uma mulher muito especial. Na vida de Salomão, que é o contrário, então nós vamos ver o seguinte, a família de José, a família de Salomão. Salomão é o 2º filho de Davi. Existem umas controvérsias aí na história, alguns dizem que é o 4º, mas ele é o 2º filho. O primeiro filho foi filho de Batseba, com o adultério. Houve toda aquela história, o filho morreu e tudo mais. E depois Batseba tem o 2º filho com Davi, que é Salomão. A história do casamento de Davi com Batseba é uma coisa bem complicadinha. Não é diferente dos nossos dias e das nossas próprias histórias. Às vezes eu e você viemos de famílias totalmente conturbadas. Os nossos dias são de famílias bem desestruturadas. Isso não quer dizer nada. Deus ama você tendo uma família estruturada ou não. Ele te ama como pessoa, Ele te ama como indivíduo. Ele nos ama pelo que nós somos. Não importa ser Salomão ou José, mas Deus amou os dois da mesma maneira. Quando a gente fala de fé, José, na sua adolescência, aproximadamente 17 anos, foi chamado por Deus com 2 sonhos. No primeiro sonho, se vocês lembram, os 2 sonhos, ele via um feixe que se levantava e mais os outros ao redor, que simbolizavam sua mãe, seu pai e sua família, e todos se curvavam diante dele. Nesses 2 sonhos, Deus falava para José aos 17 anos de idade, que um dia ele seria levantado. E as pessoas iriam se inclinar diante dele. Quero chamar a sua atenção, porque às vezes Deus te chamou para alguma coisa. E ao longo do tempo, a gente vai se esquecendo do nosso chamado. A gente vai se esquecendo daquilo para o qual Deus nos colocou como propósito. E nem eu, nem você estamos nesse mundo só para passar. Nós estamos aqui com um propósito. E às vezes de tocar pessoas, às vezes de ter uma pessoa do lado que você vai pregar o evangelho e aquela pessoa você não sabe qual a história que vai ser a vida dela. De repente ela vai ser uma pessoa que influencia milhões e você não sabe. E de repente só a tua palavra mudou a vida dela e ela fez algo tremendo no reino de Deus. E você vai dizer, nossa, mas ela é famosa, eu não. Mas você foi a semente, você foi a peça-chave que alterou a vida daquelas pessoas. Às vezes uma pessoa desconhecida pode parecer que ela não tem importância nenhuma. Você já pensou quem foi a mãe de Hitler? Hitler fez um estrago geral no mundo. Mas ninguém nunca pensou quem foi essa mãe.
Como que ela criou esse filho? O que levou esse homem a ter uma malignidade tão grande? Ninguém nunca pensou. Mas ela já pensou, se ele não tivesse nascido, o que seria a história da humanidade? Assim como influenciar para mal, influenciar para bem também é assim. Às vezes uma pequena semente, alguém desconhecido que ninguém sabe, é colocado no momento, como diz Provérbios 25:11, uma palavra dita a seu tempo é tão preciosa como maçãs de ouro em bandejas de prata. E é importante ver isso, que quando Deus fala com José na adolescência, e hoje a gente tem muito adolescente que não tem compromisso com Deus, está dentro da igreja às vezes, mas está mais preocupado com o celular, com outras coisas, não está preocupado em ouvir o que Deus tem para dizer. E às vezes é na adolescência que Deus vai falar, e ele não vai ser um aborrecente, ele vai ser um adolescente santo, agradável a Deus. E nós temos que trabalhar nas nossas gerações, as nossas crianças, para que eles sejam pessoas que façam diferença na sua geração. José, aos 17 anos, recebe essa palavra de Deus. Só que a palavra que José recebeu foi um problema. Causou um tumulto dentro de casa. O próprio pai falou, peraí, você está dizendo que nós é que vamos te servir? O que é isso? Você é o filho caçula? Está dizendo essas coisas? E ele ficou quieto. Mas isso gerou um ciúmes muito grande ali entre os irmãos. Salomão, por coincidência, foi chamado aos 17 anos. Fui estudar isso, achei muita coincidência. Os dois foram chamados na adolescência. E ele é chamado para ser rei, para tomar o lugar do pai. O maior rei que Israel já viu foi Davi. Hoje não, embora Salomão tenha sido o maior rei em termos de riquezas, de glória e aí de repercussão, o maior rei considerado por Israel é Davi, certo? O pastor que é o chefe da arqueologia aí. Veja que interessante, Salomão é chamado por Deus na adolescência para se tornar talvez o maior rei de todos os tempos, que deveria ser tomar o lugar de seu pai, Davi. Dois adolescentes sendo chamados. Aí existe a rivalidade que está dentro da família. No caso de José, seus irmãos começam a odiá-lo por causa do chamado que ele tem. Ninguém consegue entender. E eles resolvem matá-lo. Mas aí, lá no meio da briga toda, Rubem se levanta lá e fala, não, vamos vendê-lo como escravo. E a gente fala para o nosso pai que ele morreu. Pronto, resolvemos o problema. E aí vocês conhecem a história, ele é vendido para os midianitas. Na casa de Salomão, acontece diferente. O filho que deveria assumir o trono era Aminon. O segundo depois dele era Absalão. Acontece lá toda a história, Absalão mata Aminon e sobrou o trono para Salomão. Olha que interessante, as brigas de famílias e as rivalidades nos dois casos. Mas mesmo assim, Deus continua amando tanto José quanto Salomão. No meio do caos, a gente dificilmente se lembra de que talvez esse momento que a gente está vivendo de dificuldade seja uma forja, um forjar de Deus para nos aperfeiçoar. Dificilmente a gente lembra disso. Mas a maior parte das dificuldades que a gente vive, Deus está permitindo, porque é hora de você ser forjado. José é vendido como escravo para o Egito. Aí você imagina, um jovem que tinha tudo dentro de casa, a melhor comida, era o filho queridinho, bonitinho, tinha a sua túnica colorida, de repente vai ser escravo no Egito. O escravo é maltratado, come mal, apanha pra chuchu, é acorrentado, e ele vai para o Egito.
sozinho, sem família, com 17 anos. Chegando no Egito, ele é vendido para a casa de Potifar. Chega na casa de Potifar, aí levanta-se aquilo que a gente tem de essência: família e fé. Sabe o que José faz? Ele começa a ser o melhor. Eu estou aqui, estou perdido, não tenho família, não tenho nada, mas eu tenho a minha fé. E ele se torna tão bom naquilo que ele faz. E isso, gente, vamos pensar que tem uns 2 anos, ele está com 19, 20 anos mais ou menos, ele se torna o administrador da casa de Potifar. Potifar era o chefe da guarda real de Faraó, um homem importante. Mesmo sendo escravo, ele com excelência começa a se tornar alguém importante onde ele está. Qual é a mensagem de Deus? Você está passando dificuldade? Em vez de você ficar reclamando, seja o melhor. Você não sabe. Você não sabe como Deus vai te usar. Aquela pessoa está metendo pau em você, e você entra na pilha e começa a falar mal também das outras pessoas. Isso não é atitude de um cristão. Não é atitude de alguém que crê. Não é atitude de alguém que tem fé, aquele que tem base. Você vira o jogo. Vira o jogo. Seja o melhor. Quando falam mal de você, seja o melhor naquilo que você faz. Mostra com a sua essência quem você é. Isso José fez. Sendo escravo, se tornou administrador da casa de Potifar. Pensa bem, quem deveria ser o administrador? Não deveria ser um egípcio? Pensa bem, José teve que aprender a língua egípcia e aprender muito bem para estar na posição, porque ele era estrangeiro. Ele se tornou excelente. No caso de Salomão, quando Deus fala com ele, e eu acho que o chamado de Salomão é muito maior até em termos físicos do que o chamado de José. Porque Deus fala com Salomão face a face, por 2 vezes. E quando Deus fala com Salomão, ele diz assim: o que você quer? E ele diz assim: Senhor, eu quero sabedoria para administrar o teu povo. E o texto lá em Crônicas diz assim que quando Deus ouviu aquilo, ele disse: poxa, como você não pediu para você riquezas, nem domínio sobre os seus inimigos? Eu vou te dar sabedoria. Mas além da sabedoria, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar honra, e eu vou te dar glória. E presta atenção, não haverá nenhum rei antes de você e depois de você que tenha a glória que você vai ter. Olha a promessa que Deus faz para Salomão. 2 pessoas distintas. Olha a promessa. Salomão começa a sua vida muito bem. Em termos de excelência, ele já tem algo guardado para construir o templo, a casa de Deus. O sonho de Davi era construir o templo, um lugar para que Deus pudesse habitar. E ele faz isso com excelência. E Davi preparou muitos materiais para ele. E ele vai e faz as coisas mais maravilhosas, tanto que até hoje se tenta copiar o que Salomão fez, né? O templo de Salomão é um negócio copiado. Não só pelo povo evangélico, por muitas religiões fora é copiado aquilo que Salomão fez. Porque ele é um sinônimo de honra, de glória, de esplendorismo. E a primeira vez que se tem uma cerimônia no templo onde Salomão esteve, edificou, é tão forte que a presença de Deus desce de uma tal maneira que os sacerdotes não conseguem ficar em pé. É algo muito forte. A presença de Deus, o Espírito Santo descendo ali. Salomão era para ser um grande homem. Mas aí vem a questão: família, fé, fidelidade. Voltando para José. José, chefe da casa, administrador da casa de Potifar agora,
fazendo o seu trabalho com tanta excelência, a mulher de Potifar, ó, opa, esse garoto muito bonito, muito inteligente, estou eu aqui sozinha, meu marido está dando umas voltas lá com o exército e tal, surge oportunidade, não sei o quê, e ela dá uma investida em José. Jovem, inteligente, bonito, mas escravo. Aqui você pega a questão fidelidade. Deus te coloca numa posição. Às vezes você está numa empresa e você vai ganhando destaque. E por causa da sua fé, Deus te coloca em posições muito tremendas. Você se esforça, você é excelente, mas vai pintar um dia... meu marido chama de patifar. A mulher que vem, ou o homem que vem, e vem testar. E aqui manda o que você tem de essência, que é fidelidade. Fidelidade a quem? Ele já não tinha família junto, ele não tinha ninguém por perto, mas ele era fiel a Deus. E essa é a palavra que ele dá para ela. Como eu poderei trair ao meu Deus, pecar contra o meu Senhor? Pecar, né, contra Potifar, jamais. E numa investida dela, ela tira a roupa dele e ela usa aquilo como uma fake news. Vamos lançar uma mentira em forma de verdade. Voltando ao que eu falei lá atrás, o que a fake news pode fazer com uma pessoa? Ela pode matá-la. Ela pode influenciar a massa. Dependendo de quem está falando, a mentira, ela se torna verdade. Rita dizia isso. Uma mentira contada muitas vezes, ela é tida como verdade. Olha, uma coisa tão antiga, hoje está se tornando algo tão real nos nossos dias. E quando a mulher de Potifar, então, diz que, na verdade, foi José que tentou abusar dela, Potifar volta e fala, manda esse cara para a prisão. Não quero esse cara mais aqui. José, na sua inocência, mas na sua fidelidade, sai do topo e vai para o chão de novo. Vão para a prisão. Não é diferente dos nossos dias e não é diferente daquilo que a gente vive. Às vezes você está lá e por causa da sua fidelidade você é falsamente injuriado e mandado para os piores lugares. Vai para a prisão, José. Sai do teu posto, caiu de novo. Mas sabe por que você caiu? Você caiu por causa da sua fidelidade. Aí Salomão, que a gente vai pensar que aquele que teve tudo, nasceu no palácio, teve as melhores coisas, a melhor educação, a melhor comida, tudo de bom. Deus fala com ele cara a cara, 2 vezes. Tudo que ele precisava conservar, sabe o que era? Fidelidade. Sabe o que ele faz? Uma coisa que jamais deveria ter feito. Lê comigo aí, abre Deuteronômio 7. Para a gente ler esse texto e ver o que Deus tinha falado para o povo de Israel. Deuteronômio 7, 3 e 4. Deus está falando que o povo de Israel não era para fazer concerto com as pessoas da terra. No 3 ele diz assim, nem te aparentarás com ela, não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que desviasse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes falei, derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. E vai.
Deus está falando assim, não se associa com esses povos. Sabe o que Salomão faz? Garotas. Voltaire, garotas. A primeira coisa que Salomão faz é se casar com a filha do faraó, do Egito. E traz. E aí o negócio começa a ficar bom, porque ele é o rei, né? Então, vamos trazer mais princesas. E começa a vir princesas. Nas princesas que vêm, Salomão tem 700 mulheres. Eu não consigo imaginar um homem com 700 mulheres. Não consigo. Mas tal é o erro que ele comete em termos de garotas. Você já pensou você ter 700 mulheres e 300 concubinas? Olha, esse cara teve uma descendência que imensa. Mas 700 mulheres, eu não consigo imaginar. Só que o texto de Deuteronômio está dizendo o seguinte: sabedoria sem submissão espiritual te leva à ruína. Quando ele traz as mulheres, elas começam a corromper o seu coração. E Deus tendo falado com ele cara a cara 2 vezes, isso começa a ser esquecido. E ele começa, então, a prestar culto aos deuses das suas mulheres. Aos deuses dos amonitas, dos moabitas, de povos abomináveis. Existe um deus chamado Moloque, não sei se vocês conhecem, que era uma estátua gigantesca de metal, e embaixo dela se colocava uma fornalha. E o sacrifício a esse deus era colocar criancinhas nas mãos e elas serem torradas vivas. Esse era o deus Moloque. Tanto que quando a gente fala a palavra moleque, vem muito da linha de Moloque, né? E Salomão, mesmo tendo essa experiência com Deus tão forte, Deus ter falado com ele cara a cara, nunca houve um derramamento de Deus no Velho Testamento tão forte quanto foi a presença de Deus no dia que ele inaugurou o templo. Ele joga tudo fora por causa das garotas. Olha a diferença, 2 adolescentes começaram juntos. E quando a gente é fiel ao F, que é fidelidade, e se afasta do G, que são grana, garota e glória, nossa vida vai bem. Mas você fala, mas como vai bem? Pô, José agora está na prisão. A fidelidade dele levou ele para a prisão. Como é que vai bem? Como é que é esse negócio de ser cristão? A gente não vai ser tão próspero assim como todo mundo na televisão fala, que se você era um morador de rua e você creu, e você conseguiu lá R$2 e deu de oferta, e agora você tem um carro novo, blindado, seu empresário e tudo mais. Isso não é o cristianismo? Não, isso daí é palavra de prosperidade de homens. O cristianismo tem altos e baixos, mas em tudo Deus está nos ensinando. José vai para a prisão. Chega na prisão, imagina a cabeça desse jovem. Perdi minha família, meus irmãos me venderam como escravo, fui parar na casa de Potifar, a mulher enganou e eu agora estou na prisão. Sei lá eu quando eu vou sair daqui. Bom, é o seguinte, vou fazer o meu melhor. Meu melhor agora, eu vou ser o melhor preso dessa prisão. E além disso, a excelência com quem ele fazia, ele se tornou o braço direito do carcereiro. Chegou ao ponto do carcereiro entregar todos os presos na mão dele, porque ele administrava com uma graça sobrenatural. Sabe o que acontece quando você está em dificuldade, mas você é fiel, você ora e Deus te dá uma inteligência sobrenatural. Naquela situação que você acha que ninguém poderia resolver, Deus te dá uma saída sobrenatural. Deus honra quem você é. Na prisão, chegam 2 presos, um é copeiro e o outro é o padeiro de Faraó. Os 2 foram acusados, sei lá do que, e foram parar na prisão. Os 2 têm sonhos.
Lembra que aos 17 anos Deus ensinou para José o que era um sonho. E ele não perdeu o rumo dele. E Deus dá um dom para José, que é a interpretação de sonhos. Quando os dois, ali perturbados, contam um sonho, José dá a interpretação. E a história diz, um é morto e o outro volta para a presença de Faraó. E José continua, sem saber o que vai acontecer. Porque sem saber o que vai acontecer, se chama fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. Fé. Você não está vendo. Eu estou na prisão, eu olho para a prisão, olho, tudo é feio. Mas eu creio. Deus me deu uma promessa, Deus me deu um chamado e eu não perco isso. Passam-se 2 anos. José continua na prisão, fazendo o seu melhor. Faraó tem um sonho. Faraó tem um sonho, chama todos os magos, toda a bruxaria lá do Egito. Seguinte, teve um sonho assim, 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 eu quero saber a interpretação. Ninguém interpreta. Quando ele fala isso, está lá o camarada que estava na prisão junto com José. Ele se lembra, puxa, aquele jovem lá um dia interpretou meu sonho. Chega para Faraó e diz, olha, tem um jovem lá na prisão assim, assim, que ele sabe interpretar sonhos. Manda trazer José da prisão. José chega e interpreta o sonho de Faraó. É tão forte aquilo que Deus deu, aquela inteligência, aquela sabedoria sobrenatural, que Faraó se alegra tanto que ele tira o anel do dedo, coloca no dedo de José e diz assim, você agora é o governador do Egito. Agora vamos olhar. Quantas vezes Deus colocou José como administrador? Administrador na casa de Potifar. E agora administrador de uma nação. E você vai dizer assim, puxa, mas por quê? Por que ele tem que passar por todo esse processo? Deus está forjando. Por que você tem que passar por toda aquela dificuldade? Deus está forjando. Está forjando a mim, está forjando a você. Mas e Salomão, que nasceu grandioso, que nasceu administrador, que foi o maior sábio que já existiu? Como é que está agora Salomão? Ele está na queda. Porque ele foi fiel ao quê? As garotas, grana e glória. As mulheres corromperam seu coração. Ele tinha tudo para ser o melhor, o mais lembrado, o mais bambambam da época. E ele agora está na queda. Olha que diferença em termos de onde Deus nos coloca. O que norteia a nossa vida? Qual é a base? Qual é o alicerce? Família, fé e fidelidade. E agora, os dois são governantes. José é governante. E ele sabe que vai haver 7 anos de fome na terra. E ele começa agora a trabalhar os celeiros do Egito. De tal maneira, houve 7 anos de fartura, agora vão vir 7 anos de fome. Então, quando a gente é um servo e Deus nos avisa, a gente se prepara. A gente se prepara. E quando chegou a fome, o mundo inteiro da época ia ao Egito buscar alimento. Inclusive, seus irmãos. Quando José vê os seus irmãos, tem um problema aqui de mágoa profunda. E eu te digo, Deus não faz nada em vão. Muitas vezes a gente, embora esteja numa posição grande, às vezes Deus tem que tratar probleminhas tão pequenos, como um problema de família. A gente é um servo, a gente está ali na frente ministrando, mas às vezes tem uma coisa errada do nosso passado que o Senhor precisa tratar. E Deus precisava tratar em José, mesmo ele sendo excelente. Olha que interessante. Quando ele recebe os irmãos, acontece todas lá as cenas e tudo mais, e eles reatam.
E José perdoa o que os irmãos fizeram. Porque a maior excelência é perdoar. A maior excelência é perdoar. Então, quando no teu coração tem alguma coisa que pesa contra alguém, e nós vamos participar dessa mesa, e em 1 Coríntios 11 diz que a gente tem que se examinar a si mesmo antes de tomar dessa mesa, porque isso não é um símbolo somente, é uma realidade espiritual. Tem algo pegando, tem alguma coisa que não está legal, tem que voltar e corrigir. E participar com liberdade, com alegria. Essa mesa é feita todos os meses, porque a gente sempre tem coisa para corrigir. E a gente tem que se lembrar que nós temos que corrigir, que nós somos falhos, que nós somos fracos. José agora governante do Egito. Salomão agora governador de Israel. Na sua velhice, seu coração se corrompeu tanto. E está lá o texto bíblico, vocês podem procurar. Leiam as duas histórias, é muito gostoso, é muito rico. Ele faz o que é mal diante de Deus. De tal forma que Deus chega para ele e fala assim, olha, você fez tanta coisa errada que o seu reino vai se partir em dois. Mas por causa de Davi, meu servo, eu não vou fazer isso no teu tempo, vou fazer no tempo do seu filho, do filho Roboão. Foi um dos piores reis que Israel já teve. E em Roboão se dividem a tribo de Judá e Israel. Há uma divisão na nação por causa da postura errada que Salomão teve. E ali termina a história de Salomão. A família no final. José encontra todos e ele entende uma coisa muito especial, que é o que você precisa entender. Ele foi chamado para a conservação da vida. Ele entende isso, que aquele sonho aos 17 anos de idade, ele foi chamado para a conservação da vida. Todo mundo antigo poderia ter morrido de fome naquela época, se Deus não o tivesse levantado e tivesse feito passar por todo aquele processo. Ele foi levantado para a conservação da vida. Você foi levantado, levantada para a conservação da vida de alguma maneira. E aquilo que você está fazendo, Deus te levantou para a conservação da vida. Você tem que entender isso. E, no caso de Salomão, ele termina. Eu comecei a ler o livro de Eclesiastes. Abre aí. Vamos ler como é que ele escreve o livro de Eclesiastes. Depois de Provérbios. Esse é o final da vida de Salomão. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. Uma geração vai e outra vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o giro para o norte, continuamente para girando o vento e voltando os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, mas contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E que se fez, e se tornará a fazer, de modo que de nada há de novo debaixo do sol. Isso é uma palavra de uma pessoa que está entediada com a vida. Só, a vida não tem sentido. O que é, foi, vai ser de novo. A vida não tem sentido. Como um homem que falou com Deus face a face 2 vezes, chega no seu final assim, dizendo tudo é vaidade. Não tem satisfação. Não tem alegria. Vai ser sempre a mesma coisa. Vai girar. Virou o tédio, né? A palavra da moda agora é o tédio. Todo adolescente que você conversa, ele fala, eu estou com tédio. Um rei entediado. Porque dentro dele não existe algo que é a felicidade. Ele não encontrou a felicidade na sua vida.
porque ele não seguiu os princípios básicos, que era família, fé, fidelidade. Ele foi para o garotas, grana e glória, né? Já falei isso aqui. Salomão é um tipo. A vida de Salomão é típico do espírito do anticristo. Por quê? Dizem que, a Apocalipse diz que 666 será o sinal. E Salomão, ele tem os 3 Gs, garota, grana e glória. Tem um texto, abre aí, 2 Crônica, capítulo, deixa eu ver aqui, acho que é 13. Nada na Bíblia é por acaso. 2 Crônicas 9, 13. Diz assim: E era o peso de ouro que vinha em um ano a Salomão 666 talentos de ouro. Você vai dizer, é por acaso, né? Que tal 666 aqui? Não é, irmãos? É a forma de vida que os homens do nosso tempo estão vivendo, querendo ir para glória, garota e grana. É isso que dita a regra da vida das pessoas. E não família, fé e fidelidade. Então, não quero me estender mais, eu acho que esse é o recado que Deus tinha. Mas quando um oleiro pega um vaso para fazer, ele pega o barro e o barro está mole. E o barro, quando está mole, ele está fácil de moldar. Mas esse vaso só vai ser firme e resistente depois que ele passar pelo forno. Porque ali ele enrijece. E ali, depois que ele sai do forno, que é temperaturas altíssimas, ele está pronto para ser usado. E ele está pronto para ser cheio do óleo do Espírito. Então, quando a gente está passando pelas dificuldades, Deus está, na verdade, nos forjando para que sejamos usados por Ele. E eu não sei se você se identifica com José ou com Salomão agora. Mas eu sei que Deus ama os dois. Tanto José quanto Salomão. E o que vai determinar como termina a nossa vida são os Fs ou os Gs. E para terminar, eu queria que você se colocasse de pé e que a gente lesse junto Hebreus 11. Um texto maravilhoso. E eu quero terminar com Hebreus 11. Abre aí, abre na sua Bíblia. Que a gente possa ler junto, embora as versões sejam diferentes às vezes, né? Pastor, por favor. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E o texto discorre, e eu quero ir para o versículo 33, porque é muito longo.
falando de cada um desses homens e mulheres que morreram, ele diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fugida o exército dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andavam vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós fossem aperfeiçoados. Sabe por que você está passando dificuldade? Deus está forjando sua vida. Amém? Você pode fechar seus olhos mais uma vez e pedir para o Senhor que Ele dê a você um coração de José. Senhor, me faz um José. Eu não quero ser um Salomão que me vende. Eu não quero ser um Salomão que às vezes até começa bem, mas que no meio do caminho se perde pelas glórias, pelas promessas vazias que algumas coisas fazem e que acabam em nada. Esse texto que a Rose leu agora, no versículo 12, ele diz que já que nós estamos rodeados, que a nossa história está rodeada por essas pessoas, por essa nuvem de testemunhas, que nós possamos nos desembaraçar de todo pecado, de tudo aquilo que nos embaraça, e corramos para o alvo, sigamos para o alvo. Seja um José, não seja um Salomão, não seja um Salomão. Que nós, Senhor, nós pedimos a Ti que Teu Espírito Santo fale conosco, direcione os nossos corações, para que estejamos num palácio, estejamos numa prisão, onde estivermos, sejamos fiéis a Ti, Senhor, fiéis a Ti, e ajuda-nos a sustentar esses 3 Fs, fé, família e fidelidade, Pai, em todos os momentos, em nome de Jesus. Queria chamar o Álvaro aqui na frente, para celebrar a ceia, para juntos nós proclamarmos a fidelidade do nosso Jesus. É interessante que Salomão diz: não há nada novo debaixo do sol, mas aí o verbo se faz carne e há algo novo debaixo do sol. Cristo é a novidade de Deus. Vamos celebrar juntos esse acontecimento. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Assim como Samuel falou, vamos nos desembaraçar de todos os nossos pecados. Se você tiver a sua Bíblia, abra em 1 Coríntios 11. Vamos ler esse trechinho. 1 Coríntios 11, 23. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Até aqui.
Amados, a gente vai daqui um pouquinho estar celebrando, servindo a Santa Ceia. E esse é o momento em que a gente está comemorando a nossa libertação da escravidão do pecado. Você quer ser livre? A maneira de nós sermos livres é lembrando o memorial que está aqui na nossa frente, essa mesa. Porque essa mesa não é um ritual, essa mesa é um memorial, em que nós celebramos o corpo, através do pão, e o sangue, através do suco de uva que foi derramado em favor dos nossos pecados. Nós deveríamos ter pago esse preço, mas jamais poderíamos ter comprado a nossa liberdade. E Jesus fez isso por nós. A única maneira que a gente pode estar de pé diante do trono de Deus é através de Jesus Cristo. E através do sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz. Você acredita nisso? O pão que nós vamos comer é o símbolo do corpo de Cristo, porque Jesus foi homem, porque a carne de Jesus foi rasgada, porque naquela cruz ele foi zombado, ele foi triturado, escarnecido. É isso que o pão que a gente vai comer representa. Naquele momento o pai puniu o próprio filho. O pai puniu o próprio filho. Como fala em Hebreus 2, toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Jesus recebeu a devida punição, que você e eu deveríamos ter recebido. Esse é o significado do pão. O suco de uva representa o sangue, e o sangue na Bíblia representa a vida, como fala em Levíticos. A vida de todo ser está no sangue. Foi o sangue de Jesus que comprou os nossos pecados. Assim, quem participa dessa mesa é porque reconhece o que aconteceu naquele dia, naquela cruz. Esse é o significado de participar da ceia do Senhor. É que nós reconhecemos que o corpo e o sangue de Cristo foram naquele dia entregues ao Pai, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser justificados. A única maneira da gente ser perdoado e salvo é quando a gente reconhece de que nós não somos nada, como foi falado e como foi cantado aqui, de que toda a confiança que eventualmente a gente tem em cima de nós mesmos não representa nada. Muitas vezes nós nos sentimos fortes, corajosos, impetuosos, cheios de nós mesmos, mas isso na presença de Deus não representa nada. Não é porque não é importante, é que isso não compra o nosso lugar na presença de Deus. O que compra o nosso lugar na presença de Deus é a gente aceitar Jesus Cristo, é agradecer pelo sacrifício que Ele fez na cruz por nós, é a gente reconhecer de que nós não somos nada, de que nós podemos desfrutar da fé salvadora. Quando a gente lança a nossa confiança em Jesus, nós somos justificados, porque Ele tomou o nosso lugar. E nós somos perdoados, porque a ira que Deus tinha contra os pecados, Ele descarregou ela inteira em cima do seu Filho. Então esse momento da ceia é um momento de reflexão, para que a gente possa confessar os nossos pecados. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: por que a gente muitas vezes negligencia, despreza a salvação? Por que muitas vezes com as nossas atitudes
A gente olha para Deus como se Ele estivesse na nossa frente e o Espírito Santo está dentro de nós, e a gente fala: não, muito obrigado, eu não quero, eu vou testar pela minha força, eu vou comprar minha liberdade. Os diáconos vão se preparar para servir os alimentos. Eu queria fazer hoje diferente. Eu queria que a gente entregasse o pão e entregasse o suco juntos, para que a gente celebrasse esse momento juntos. E eu queria pedir para você, enquanto os diáconos passam, fale com Deus, peça perdão para Deus, confesse os seus pecados. Como foi dito aqui, a Roseli também falou, esse é o momento para que cada um examine a sua vida, porque quem participa dessa ceia entende o motivo do sacrifício. Você entende o motivo do sacrifício? Então tome a ceia. Jesus não diz quem deve ou quem não deve tomar a ceia. Nós devemos decidir pelo nosso coração qual é a nossa motivação, qual é a sua motivação para tomar a ceia. Se você acha que isso é um ritual, porque você está dentro de uma igreja, não tome a ceia. Agora, se você reconhece o sacrifício que Jesus fez por nós, e de que você quer se aliançar com Deus, a única maneira de fazer isso é através de Jesus Cristo. E nesse momento nós vamos celebrar a nossa libertação do pecado, exaltando e glorificando o sacrifício que Jesus fez